Bom dia! Mais uma semana se inicia, mais uma leitura para a glória de Deus. Estamos aqui, Senhor, reunidos. Pedimos a Tua presença, Senhor. Toca em nosso coração, toca em nossa mente, Pai. Vai trabalhando essa terra, Pai, fértil para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, mantenha nossos olhos e a nossa mente cativa ao Senhor, Pai. Que nós possamos, Pai, nos dedicar a aprender as coisas do alto e que o Senhor revele aos seus pequeninos, Pai, aquilo que está guardado no teu coração, em nome do Senhor Jesus. No capítulo anterior, nós vimos que Jeú extermina o templo de Baal. Em Judá, Joás é escondido e depois de 6 anos ele toma posse do reino. Atalia, que estava reinando, é morta. Depois, Joás restaura as ofertas para a manutenção do templo. Em Atos dos Apóstolos, Estevão continua a contar os feitos de Deus sobre o povo dele desde o início. Amém? Hoje nós vamos ler 2 Reis, capítulo 12 ao 14. Nesse meio tempo, Azael, rei da Síria, atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois quis atacar Jerusalém. Diante dessa ameaça, Joás, rei de Judá, reuniu todos os objetos consagrados que haviam sido dedicados aos seus antecessores, Josafá, Jeorão e Acasias, rei de Judá, mas os objetos por ele mesmo dedicado e todo o ouro pôde encontrar nos cofres do palácio e enviou tudo para Azael, rei da Síria. Com isso, Azael não incomodou mais Jerusalém. O restante da vida e dos feitos de Joás, todas as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Por fim, os oficiais do palácio conspiraram contra ele e o assassinaram, quando ele descia a rampa da fortaleza, pelo lado de fora do muro da cidade. Os assassinos foram Josadabe, filho de Simeate, e Jeozadabe, filho de Zomer. Joás morreu e foi sepultado no túmulo da família da cidade de Davi, e seu filho Amazias sucedeu o rei. Jeoacás de Israel. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel, em Samaria. Reinou 17 anos. E ele agiu mal diante de Deus, seguindo os passos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a uma vida de pecado. Ele não se desviou desses pecados, por isso Deus se enfureceu contra Israel e entregou a Azael, rei da Síria, a Ben-Hadad, filho de Azael. Israel ficou sob o domínio deles durante muito tempo. Um dia, Joacás orou a Deus, e ele respondeu. Deus viu que Israel sofria sob a opressão do rei da Síria, e Deus designou um libertador para Israel, que o livrou da opressão da Síria. Os filhos de Israel puderam viver normalmente e em paz em suas casas, mas isso não fez diferença. Eles não mudaram de vida, não se afastaram dos pecados de Jeroboão, tinha introduzido Israel os altares da deusa da prostituição e continuaram ditando a religião em Samaria. Depois da opressão de Azael, não restou quase nada do exército de Joacás, exceto 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria. O rei da Síria tinha destruído o exército, reduzido a pó o que restou. O restante da vida e seus feitos de Joacás, com as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas do rei de Israel. Joacás morreu e foi sepultado com seus antepassados em Samaria. Seu filho Jeoás foi seu sucessor. Jeoás em Israel. No 37º ano de Joás, rei de Judá, Joás, filho de Joacás, começou a reinar em Israel, em Samaria. Seu reino durou 16 anos, e ele agiu mal diante de Deus, pois não se desviou em nada dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, fez Israel cometer. E ele seguiu os passos de Jeroboão. O restante da vida e seus feitos de Joás, com as suas realizações, e a guerra contra Amazias, rei de Judá, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeoás morreu e descansou com seus antepassados. Jeroboão foi seu sucessor. Joás foi sepultado em Samaria, no cemitério real.
Eliseu sofreu uma doença incurável e Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. Quando o rei Eliseu viu, começou a chorar. Meu pai, você é a força, os carros e cavalos de Israel. Eliseu disse, vá buscar um arco e algumas flechas. O rei trouxe o arco e as flechas. Ele disse ao rei, pegue o arco. Ele pôs nas mãos no arco. E Eliseu pôs as suas mãos sobre o rei. E ele disse, agora abra a janela que dá para leste. E ele abriu. E o profeta disse, atire. E ele atirou. Eliseu exclamou, essa é a flecha da vitória de Deus, a flecha da libertação da Síria. Você lutará contra a Síria até não restar nada naquele reino. Eliseu disse, agora pegue outras flechas. E ele apanhou. Eliseu disse ao rei, bata no chão. O rei bateu no chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou zangado com ele. Por que você não bateu 5 ou 6 vezes? Se tivesse feito isso, você eliminaria a Síria de vez. Mas desse jeito você a derrotará apenas 3 vezes. Dito isto, Eliseu morreu e foi sepultado. Passado um tempo, as hordas moabitas invadiram o país, como costumavam fazer todos os anos. Certo dia, alguns homens estavam sepultando um morto e viram desses bandos. Eles jogaram o morto no túmulo de Eliseu e saíram correndo. Quando tocou o osso de Eliseu, o morto ressuscitou. Levantou-se e saiu andando. Hazael, rei da Síria, atormentou e oprimiu Israel, dando todo o reinado de Joacás. Durante esse tempo, Deus teve compaixão do povo. Foi leal para com eles por causa da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Ele nunca desistiu deles e nunca quis destruí-los. Hazael, rei da Síria, morreu e Ben-Hadad foi seu sucessor. Jeoás conseguiu retornar às cidades que Ben-Hadad, filho de Hazael, tinha capturado seu pai Joacás. Joás foi à guerra 3 vezes e conseguiu recuperar as cidades de Israel. Amazias, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, e era de Jerusalém. Ele fez o que agradava a Deus e agia corretamente, mas não alcançou o exemplo de Davi. Foi mais parecido com seu avô Joás. Ele não derrubou os altares das divindades ligadas às orgias religiosas, e o povo continuava oferecendo sacrifício ali. Quando assumiu o controle sobre os negócios do reino, mandou matar o guarda do palácio que tinha assassinado seu pai, mas não mandou matar os filhos do assassino. Ele foi obediente ao mandamento de Deus, escrito na palavra revelada a Moisés, segundo os quais os pais não devem ser executados por causa dos crimes dos filhos, nem os filhos por conta dos pais. Cada um teve de responder seus próprios atos. Amazias derrotou 10.000 edonitas no Vale de Sal. Em outra batalha, conquistou Selá e mudou seu nome para Joquetel, que permanece até hoje. Certo dia, Amazias mandou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, para desafiá-lo a lutar. Se tiver coragem, venha se encontrar comigo. Vamos medir forças. Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá. Certa vez, um espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano, dê sua filha em casamento a meu filho. Mas depois, um animal selvagem do Líbano passou, pisou no espinheiro e esmagou. Por que você derrotou os edomitas na batalha? Agora está pensando que é mais forte que todos? Pode se orgulhar, mas fique aí no canto. Por que arriscar a sorte? Por que amargar uma derrota para você mesmo e para Judá? Mas Amazias não desistiu. Então Jeoás, rei de Israel, cedeu e concordou em enfrentar Amazias, rei de Judá. Eles se encontraram em Bet-Semes, uma cidade de Judá. Judá sofreu uma humilhante derrota para Israel. Todos os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias,
rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Mas Joás não parou por aí. Prosseguiu para atacar Jerusalém. Demoliu os muros da cidade, desde o portão de Efraim até a porta da esquina, cerca de 150 metros. Saqueou o ouro, a prata e todos os utensílios de valor do palácio e do templo de Deus. Também fez vários reféns e voltou para Samaria. O restante da vida e dos feitos de Joás, suas grandes realizações e a guerra contra Amazias, rei de Judá, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Joás morreu, foi sepultado em Samaria, no cemitério dos reis de Israel. Seu filho Jeroboão foi seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, nunca mais reinou mais de 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O restante da vida e seus feitos de Amazias estão registrados nas crônicas dos reis de Israel, dos reis de Judá. Por fim, houve uma conspiração contra Amazias em Jerusalém e ele teve que fugir para Laques, mas foi perseguido e morto naquela cidade. Trouxeram-no sobre um cavalo e sepultaram-no em Jerusalém com seus antepassados na cidade de Davi. Azarias tinha 16 anos de idade na época, mas foi escolhido por unanimidade pelo povo de Judá para suceder seu pai, o rei Amazias. Depois da morte de seu pai, ele recuperou e construiu Elate para Judá. Jeroboão II e Israel. No 15º ano de Amazias, filho de Joá, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 41 anos. Aos olhos de Deus ele agiu mal, pois nunca se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Fez Israel praticar. Mas ele conseguiu restaurar as fronteiras de Israel desde Ledo-Ramate até o Mar Morto, ao norte, conforme Deus, o Deus de Israel, tinha predito por intermédio do servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Deus estava atento ao sofrimento de Israel. Ele via quando padeciam. Nenhum deles, escravo ou livre, tinha a quem recorrer. Deus não estava pronto para eliminar o nome de Israel da história. Por isso, usou Jeroboão, filho de Joás, para livrá-lo. O restante da vida de Jeroboão, suas vitórias na guerra e como recuperou Damasco e Ramate, que pertenciam a Judá para Israel, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jeroboão morreu e foi sepultado com seus antepassados no cemitério real, e seu filho Zacarias o sucedeu. Atos capítulo 7. 40 anos depois, no deserto do Monte Sinai, um anjo apareceu em um arbusto em chamas. Maravilhado com aquilo, Moisés foi conferir de perto. Então ouviu a voz de Deus: Eu sou o Deus de seus pais, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Morrendo de medo, Moisés fechou os olhos e virou o rosto. Deus lhe disse: Ajoelhe-se e ore. Você está no lugar santo, em terra santa. Tenho visto a agonia do seu povo do Egito. Ouvi seus gemidos e vim para ajudá-los. Prepare-se, eu mandarei você de volta para o Egito. E esse era o mesmo Moisés que haviam rejeitado, dizendo: Quem deu a você autoridade sobre nós? É aquele Moisés que Deus, usando um anjo no arbusto, o enviou de volta como líder e libertador. Ele os tirou da escravidão para a liberdade, realizando coisas maravilhosas, sinais da parte de Deus por todo o mar do Egito, por todo o mar vermelho, e no deserto por 40 anos. E foi isso que Moisés disse à comunidade: Deus levantará um profeta como eu entre vocês. E esse é o Moisés que ficou entre o anjo que falava no Sinai e os seus antepassados reunidos no deserto, que recebeu as palavras de vida e que lhe foram entregues e as comunicou a nós, palavra que nossos pais rejeitaram. Eles tinham saudade dos costumes egípcios e reclamaram com Arão: Faça para nós deuses que possamos ver e seguir. Esse Moisés que nos trouxe para este fim de mundo, nem sabemos o que lhe aconteceu. Foi nessa ocasião que fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e festejaram um ídolo que confeccionaram. Deus não estava satisfeito, mas os deixou agir conforme desejassem, adorar cada novo Deus que aparecia e viver as consequências descritas pelo profeta Amós.
Vocês me trouxeram oferenda de animais e grãos durante 40 anos no deserto, ó Israel. Que nada, estavam ocupados demais construindo santuários para os deuses da guerra e deuses do Pi, adorando de todo o coração e de toda a força. Por isso eu mandei para o exílio da Babilônia. Durante todo esse tempo, todos os seus antepassados tiveram um santuário em forma de tenda para o verdadeiro culto, feito conforme as especificações que Deus dera a Moisés. Era santuário que os acompanhava, enquanto seguiam Josué. Quando Deus eliminou os pagãos da terra, eles ainda tinham no tempo de Davi. Foi então que Davi pediu a Deus para construir um lugar permanente de adoração, mas foi Salomão quem o construiu. Mas isso não quer dizer que Deus, o Altíssimo, vivia num edifício feito por homens. O profeta Isaías expressa com muita clareza essa questão. O céu é a minha sala do trono. Eu descanso meus pés na terra. Então, que tipo de casa vocês pensam construir para mim? Deus pergunta. Onde possa descansar e sossegar? Ela já está pronta. Eu a construí. A verdade é que vocês continuam teimosos, com o coração insensível e com os ouvidos fechados. Vocês deliberadamente ignoram o Espírito Santo, como fizeram seus antepassados. Houve pelo menos um profeta que não tinha recebido o mesmo tratamento? Seus antepassados mataram todos que ousaram anunciar a vinda do justo. E vocês mantêm a tradição da família. São traidores e assassinos, todos vocês. Recebam a lei de Deus, que foi entregue por anjos como um presente, mas vocês a desprezaram. Salmo capítulo 78. Mas eles continuaram aprovando Deus, rebelando-se contra o Deus Altíssimo. Recusavam-se a fazer o que ele mandava. Eram piores, como se isso fosse possível, que seus pais, traidores de caráter tortuoso. Suas orgias provocaram a ira de Deus. Suas idolatrias obscenas feriram seu coração. Quando viu aquele comportamento, Deus ficou furioso e enviou um enorme não a Israel. Ele se retirou e deixou Siló vazia e abandonou o santuário onde havia se encontrado com Israel. Ele deixou o povo, que era sua alegria, entregue aos cães e virou as costas para o orgulho da sua vida. Deixou os perdidos no campo de batalha e passou a eles a responsabilidade de sua própria subsistência. Os jovens foram para a guerra e nunca mais voltaram. As moças esperaram em vão. Os sacerdotes foram massacrados e suas viúvas não derramaram uma lágrima. Eu separei 2 Reis 14, do 26 ao 27, que diz assim: Deus está atento ao seu sofrimento e Ele vê quando padecemos e não temos a quem nos ajude. Ele não está pronto para nos eliminar, mas vai enviar alguém para nos ajudar. Louvado seja o Senhor. Recebe essa palavra aí com alegria, para a glória de Deus. Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Ele vai enviar alguém para nos ajudar. Ele já viu, né? O doce Espírito Santo. Que assim seja neste dia, nesta manhã, que esse dia seja cheio da glória do Senhor, que tudo que façamos e esteja debaixo da guarda do Senhor e que tudo que seja feito para Ele, por Ele, para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.